Bom, e a gente segue analisando aqui as perspectivas do agronegócio brasileiro frente aos novos desafios do comércio internacional. O acordo entre Mercosul e União Europeia, negociado aí por mais de 2 décadas e recentemente assinado em Assunção, promete transformar as relações comerciais em grande escala, abrindo mercados, reduzindo tarifas, criando mecanismos aí de proteção chamados salvaguardas para setores sensíveis. Mas como isso impacta um setor tão emblemático no Brasil quanto a viticultura, especialmente lá no Rio Grande do Sul? Para conversar sobre isso, eu tenho aqui o vice-presidente do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Rio Grande do Sul e também presidente da União Brasileira de Vitivinicultura, o Daniel Panizzi. Ele está com a gente aqui dividindo tela. Daniel, seja bem-vindo primeiramente. Bom dia para você, tudo bem por aí? Bom dia, Felipe. Tudo bem por aqui? Uma satisfação poder compartilhar um pouco das dificuldades e dos desafios, principalmente do nosso setor, frente a esse acordo. Pois é, esse acordo, né, a gente está aí dando encaminhamento, aqui em Brasília o pessoal está tratando dos assuntos, avaliando as questões de salvaguardas, mas vamos contextualizar primeiro, antes de falar de salvaguarda, eu queria que você trouxesse para a nossa audiência a sua avaliação em relação ao impacto, de modo geral mesmo, que esse acordo pode trazer para os vitivinicultores brasileiros. Perfeito, Felipe. Bom, eu acho que cabe ressaltar num primeiro momento que a questão do acordo nós entendemos sim como benéfica para o nosso país. Então, em nenhum momento o setor vitivinícola ele se posiciona contrário. O que de fato acende um alerta, e isso nós já estamos trabalhando até em função dos movimentos da reforma tributária. Hoje, qual que é a palavra que nós mais usamos? É competitividade. Nós não somos competitivos frente a produtos oriundos do próprio Mercosul ou até mesmo do Chile. Então, em gôndola hoje, nós não discutimos mais qualidade, mas nós discutimos sim competitividade. Então, nós já estamos trabalhando junto ao Congresso, junto ao Senado, mostrando, né, números expressivos do nosso setor e qual é o nosso temor. Hoje, para termos uma ideia, 90% dos vinhos finos nas gôndolas das lojas e supermercados brasileiros são oriundos de outros países, são mais competitivos em preços que nosso próprio produto brasileiro. E com esse acordo União Europeia-Mercosul, o temor é que, além de produtos oriundos da própria América do Sul, nós tenhamos produtos com baixo custo oriundos da Europa, o que vai diminuir ainda mais nosso share e também nossa competitividade. Então, o acordo ele é mais um momento de discussão, mas nós precisamos resgatar ainda o que vem acontecendo com a reforma tributária e com a ideia, né? Nós estamos visualizando um aumento de tributo ao que já existe hoje. Ou seja, não somos competitivos atualmente, não seremos com a reforma tributária. Nosso alerta, nós precisamos que os nossos governantes entendam como o vinho espumante, o suco de uva, é visto em outros países. Patrimônio cultural na Itália, alimento na Espanha, patrimônio nacional na Argentina, com tributações que hoje são metade do que o nosso produto é tributado internamente. Então, quando a gente faz esse resgate. E quais os impactos? A gente está falando de um aumento do mercado ilegal, que hoje já é gigante, com contrabando, com falsificação, com descaminho. Então, a tendência é que nós tenhamos um aumento desse mercado ilegal no país. Quando a gente fala propriamente com o acordo União Europeia-Mercosul, nós temos um produto fantástico, que é o suco de uva, onde ele foi excluído do acordo. Então, nós não teremos incentivos para a exportação de um produto com volume representativo, com benefícios à saúde já publicados em vários estudos e um potencial de exportação de uma qualidade de suco de uva brasileiro que é indiscutível no mercado afora. E
Além disso, nós tivemos um encontro, né, com o vice-presidente Alckmin e ministro, também ressaltando as políticas de crédito para a agricultura familiar e o Plano Safra. Hoje, toda a base da cadeia da vitivinicultura, nós estamos falando em mais de 25 mil famílias, mais de 100 mil empregos diretos. E quando a gente fala em enoturismo, esses números são muito mais expressivos. Nós estamos falando em 70 setores da economia que são diretamente impactados. Então a gente está falando em hotelaria, gastronomia, transporte, investimentos públicos e privados, um desenvolvimento econômico, cultural e social muito representativo. E isso a gente olha, a gente enxerga isso em outros países produtores. E é isso que nós precisamos. Atividade e um olhar. Se queremos, de fato, ser um país produtor, vitivinicultor mundial, nós precisamos de um olhar mais estratégico para o setor. Bom, pelo que eu estou entendendo, existe essa necessidade, né, das salvaguardas, elas vêm de fato para ajudar o setor, mas na sua avaliação, elas por si só serão suficientes para mitigar uma possível concorrência mais intensa de vinhos, de espumantes europeus, por exemplo, aqui no mercado brasileiro, ou você avalia que talvez sejam inclusive necessárias aí medidas adicionais? Felipe, nós não somos favoráveis a medidas de salvaguarda, que isso fique bem claro, tá? Nós não achamos que o setor brasileiro vai se desenvolver com medidas protetivas. Então, de fato, o setor não é favorável a medidas de salvaguarda. Nós precisamos de um olhar na base da nossa vitivinicultura com subsídios, com créditos presumidos, porque nós só queremos competitividade, nós só queremos ter nosso preço competitivo na gôndola da loja do supermercado. E deixa a qualidade falar por si só. Cada vinícola vai trabalhar o seu produto. Então, a salvaguarda, nós não entendemos que seja o mecanismo correto. A Europa vem falando. Não estou dizendo que ela tenha que ser excluída, mas, de fato, nós precisamos vir para antes do acordo. Nós precisamos olhar a competitividade do vinho brasileiro frente ao que já acontece no mercado naturalmente. Então, o livre comércio vai beneficiar o desenvolvimento de muitos setores, mas a viticultura, da forma como é atualmente, a gente não vê um futuro de desenvolvimento para o setor frente ao que a gente enxerga em outros países. Então, acho que nós precisamos retroceder ao acordo, olhar para a base da cadeia, da agricultura, dos incentivos. A gente vê a Europa subsidiando o corte de vinhedos por produção excessiva, por excesso de estoque de produto. Então, é esse olhar, a gente precisa olhar internamente para o desenvolvimento da nossa cadeia e não simplesmente fazer um bloqueio de entrada de produtos se da forma como está, nós não estamos sendo competitivos. Muito claro, Daniel. O caminho, então, não é esse das salvaguardas, mas sim um direcionamento, né, no cerne da questão, que é mais embaixo, como você disse, anterior, né, a todo esse processo de bloqueio, enfim. E aí, só para a gente amarrar aqui, a gente tem mais um minutinho, vocês têm buscado diálogo, então, com o governo para, de fato, apresentar essas soluções ou essas demandas. Existe um diálogo aberto, um canal aberto com o governo? Eles têm ouvido as demandas de vocês? Enfim, como vocês têm percebido essa recepção das demandas? Sim, estamos sendo ouvidos, tá? Muitos deputados envolvidos. São 19 estados brasileiros hoje produzindo uvas e vinhos. Então, nós temos uma capilaridade hoje nacional muito grande. Estamos, sim, sendo ouvidos por muitos deputados, muitos senadores. Existe a PL 3594, que reclassifica o vinho na legislação brasileira, que a gente precisa, de fato, um novo olhar para esse tipo de produto. A gente precisa, sem dúvida, olhar para os benefícios que ele tem à saúde,
respeitando o consumo moderado e todas as limitações que o produto pode trazer, mas, de fato, estamos sendo ouvidos, mas de forma consistente e clara, nós não tivemos nenhum resultado ainda. Então, esse é o nosso momento para que nossos governantes tenham um olhar agora muito estratégico, fomentados sim pelo acordo que vem a ser assinado aí nos próximos meses. É isso. Bom, quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente, viu? Apresentado um pouquinho dessas questões, desse cenário para a nossa audiência. Quero desejar aí um bom fim de semana e sabe que o canal está aberto. Vamos voltar a conversar em novas oportunidades, viu? Sobre essas questões e outras também aí desse setor tão importante para o agro. Muito obrigado. Perfeito, Felipe. Obrigado, agradeço o espaço e, sem dúvida, estamos sempre à disposição para dialogar e mostrar todos os desafios que o nosso setor enfrenta. É isso, valeu.